Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui com vocês, fazendo esse culto no lar, lendo essa passagem do livro Palavras de Vida Eterna, e com muito respeito e muita gratidão, aqui estamos novamente. Gostaria de começar fazendo uma prece, agradecendo nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de mais uma vez falarmos em seu nome. Agradecer por todos os desafios que estamos enfrentando e nos pedimos que nos dê coragem, força, fé para continuarmos trabalhando como seus verdadeiros discípulos, visando sempre o bem e o nosso aprimoramento moral. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito interessante do livro, como eu disse, Palavras de Vida Eterna. É o capítulo 54, chamado Aprimoremos, em que Emmanuel comenta a carta de Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, em que ele diz: não extingais o Espírito. Um versículo bem pequeno, mas que contém muita coisa ali dentro. E então eu vou fazer a leitura desse capítulo e a gente comenta um pouco sobre ele, ok? Então ele diz assim: saibamos estender os valores do Espírito. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes insidiosas aí acalentavam a peçonha que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Mas chegaram braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhes as linhas. Picaretas extraíram-lhes os pedrouços semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse, quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas. Não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. Cada vez que a viagem te suprime as ansiedades e poupa as aflições, ainda mesmo que por agora não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós outros o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendemos a envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Então, muito bonito esse comentário de Emmanuel, e que a gente sabe que aqui ele está falando, né? Se a gente tivesse que resumir em uma palavra, ou melhor dizendo, duas palavras, tudo isso que o Emmanuel falou, eu diria que seria evolução e progresso. O que Emmanuel tenta nos dizer é que nós precisamos estender os valores do Espírito, e é o que Paulo diz também aos Tessalonicenses, para não extinguir o Espírito. Nós somos, dentre todos os seres que habitam a Terra, aqueles mais inteligentes, em que Deus nos deu a capacidade de pensar, raciocinar e utilizar de todos os recursos da natureza para o aprimoramento
não só material, que é necessário para o progresso do planeta, mas também o aprimoramento moral, que é fundamental para a gente. É por isso que nós estamos na Terra. Nós precisamos encarnar para que a gente experimente aquilo que nós aprendemos no plano espiritual. Experimentando a dor, experimentando as provas e até mesmo as expiações, a gente então se livra dos nossos débitos do passado e consegue então angariar voos mais altos, né, em direção às colônias celestiais. E por enquanto, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, nós somos co-criadores em plano menor, né, que somos seres que então trabalhamos a natureza e criando coisas para o nosso bem-estar, obviamente, mas para o progresso da humanidade. Né? E dentre todos esses parágrafos que Emmanuel disse aqui, eu acredito que o mais importante, né, e o que resume basicamente tudo que ele está querendo dizer é o antepenúltimo parágrafo, em que ele fala assim: analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Então a ignorância, ou seja, nós não conhecemos, né, a ausência desse conhecimento, ela é uma aflitiva selva no mundo. Né? Selva porque é uma coisa assim ainda desmatada, né? É uma selva virgem. E essa ignorância indica que muitos de nós ainda estamos presos em instintos, né? Estamos presos ainda nos nossos tempos de animais. Né? Como diz também André Luiz, se eu não me engano, no livro No Mundo Maior, em que ele comenta os três andares da nossa casa mental, em que o primeiro andar, que é o porão, são todos aqueles instintos, aquelas vivências que nós tivemos no passado. E muitos de nós ainda vivemos ali, né, naqueles instintos, sem querer progredir. E isso é uma coisa séria que a gente observa atualmente. Muitos espíritas que se dizem cristãos, por exemplo, né, porque se você é espírita, automaticamente você é cristão, ainda vivem com pensamentos arcaicos. E isso é um problema sério, porque é o que Emmanuel está tentando dizer, que Paulo estava tentando dizer. Usa o seu espírito, usa aquilo que Deus te deu de mais primoroso, que é a sua inteligência. Isso é extremamente fundamental. Não só a inteligência para a gente, como eu disse, construir aquilo que nós somos, que nos faz, que nos dá conforto, né? Mas construir aquilo que é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, que é o progresso. Essa palavra é fundamental nas nossas vidas. Nós precisamos progredir. E Emmanuel diz também que não importa, sejamos hoje artífices sem nome. Então a gente precisa plantar as nossas sementinhas, porque vale o serviço feito. E ele termina dizendo: humilde réstia de luz que acendemos, envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Então a gente colhe o que a gente planta. Essa é a lei de ação e reação, né? A lei do retorno. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se a gente está plantando bem, a gente vai colher o bem. Por outro lado, se plantamos o mal, a gente colhe o mal. E hoje, com tantos recursos, tantos livros, só o Chico tem mais de 400 livros, né, que a gente pode ler, que a gente pode estudar, ao invés de ficar perdendo tempo com fofocas em WhatsApp, com fofocas no Facebook, no Instagram. Vamos utilizar o nosso tempo estudando, porque nós não sabemos o momento do desencarne. E Chico mesmo disse uma vez às pessoas que estavam ao seu redor: os espíritas estão desencarnando mal, porque a gente tem muito conhecimento, mas não estamos usando esse conhecimento para o nosso aprimoramento moral e para ajudar aqueles irmãos que ainda estão na retaguarda a se aprimorarem. Mas a gente se perde com os prazeres do mundo, com as aflições do mundo, e acabamos esquecendo do nosso espírito. Né? Jesus está conosco o tempo todo, está tentando nos chamar para sermos verdadeiros discípulos.
O que a maioria de nós ainda somos é a multidão. Então, eu só queria esclarecer que dentro do Evangelho, se a gente conversa com alguns estudiosos da Bíblia, a gente pode dividir as personagens da Bíblia em 4 categorias. Né? Aqueles que são adversários do Cristo, a multidão, que é a maioria das pessoas que são relatadas ali nos livros da Bíblia, os discípulos, que são aqueles que seguem Jesus e que realmente querem, né, seguir Jesus, mas ainda tem muitas falhas, mas vai aprendendo com os erros, e os apóstolos, que são aqueles que são os verdadeiros mensageiros, né, que já trabalha o Cristo, ou que na verdade ele já reflete o Cristo nele mesmo. Então a gente vê, por exemplo, os discípulos de Jesus antes da crucificação, eles eram discípulos, né? Eles queriam seguir Jesus, eles queriam fazer o bem, mas erravam muito. E a gente vê depois, especialmente no Atos dos Apóstolos ou no livro Paulo e Estevão, o que os discípulos então se tornaram apóstolos a ponto de morrer pelo Cristo. Né? Nós, atualmente, que estudamos a doutrina espírita, que queremos fazer alguma coisa de bom, a gente precisa nos concentrarmos em sermos discípulos. A gente sabe que nós não somos perfeitos, a gente ainda erra muito, temos muitos pensamentos ainda que não condizem com a doutrina de Jesus, mas a gente precisa continuar seguindo e melhorando sempre. Enquanto que a maioria das pessoas no mundo são representadas pela multidão, pelas turbas, né, que batem palma, que aplaudem, que choram quando escutam uma palavra, uma homilia, um sermão, um culto, uma palestra espírita, mas saem ali daquele estabelecimento religioso e esquecem tudo. Continuam atuando da mesma forma, né, brigando, odiando o seu próximo, com mágoa, com rancor, com fofocas, né, enfim. Nós não queremos ser isso. Né? O espírita automaticamente precisaria ser um discípulo. Nós precisamos atuar, usar aquilo que nós estamos aprendendo para o progresso da humanidade, respeitando os limites de cada um e ajudando essas pessoas a se tornarem discípulos também, através do nosso exemplo, não das nossas palavras. Não adianta nada eu vir aqui falar de Jesus, falar de Emmanuel, falar de Chico, de Paulo, usar palavras bonitas, mas na hora que eu desligar o meu celular e que eu vier entrar em convívio com a minha família, agir como se fosse um adversário do Cristo. Agir no meu convívio, no trabalho, agir como um adversário do Cristo. Então, isso não tem sentido. É o exemplo que carrega, o exemplo que modifica o coração das pessoas. Então, essa é a grande mensagem de Emmanuel. Vamos plantar boas sementes para que a gente possa colher bons frutos. Vamos utilizar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, a nossa inteligência, de novo, não só para desenvolvimento de estruturas, de materiais que possam nos dar conforto, mas também utilizar essa inteligência para nos aproximarmos cada vez mais de Jesus e de Deus. Vamos entrar cada vez mais em contato com os espíritos superiores, controlando então os nossos impulsos. E com certeza dessa maneira nós vamos conseguir vencer e chegar no plano espiritual de uma forma bem mais límpida, né? De uma forma bem mais tranquila, prontos, quem sabe, para continuar o trabalho do lado de lá. Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido útil e vamos estender os valores do Espírito. E com certeza a gente vai ser muito mais feliz assim. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine sempre. Muita luz, muita paz e um feliz ano novo para todos vocês. Um grande abraço.